gravar vídeos sobre minhas experiências como testemunha de Jeová, eu tenho tido a oportunidade de conhecer melhor as testemunhas de Jeová. Como eu deixei de ser testemunha de Jeová já há mais de 20 anos e perdi o contato com as testemunhas de Jeová. Voltei a ter contato com as testemunhas de Jeová aqui na Alemanha, mas mesmo assim eu não me tornei testemunha de Jeová, então eu realmente perdi um pouco a noção de como são as testemunhas de Jeová. Mas ultimamente eu tenho notado que elas mudaram bastante nos últimos anos. E através dos comentários que eu tenho lido, através das mensagens que eu tenho recebido, tanto de testemunha de Jeová quanto de ex-testemunha de Jeová, eu estou percebendo que mudaram bastante. No meu tempo, mais de 20 anos atrás, eu posso dizer que havia, sim, uma certa medida de amor entre as testemunhas de Jeová, uma certa medida de ética, havia uma diferença até. E foi isso que me convencia a ficar lá dentro. E foi isso que fez eu pensar que as testemunhas de Jeová, elas detinham o monopólio da verdade, mesmo depois de eu ter saído dessa religião. Mas agora eu tenho percebido que elas mudaram no comportamento. As doutrinas não mudaram. Algumas ficaram até mesmo mais rigorosas do que antes. Mas o comportamento dela para com as outras pessoas mudou bastante. Por exemplo, no meu tempo, mais de 20 anos atrás, nós éramos instruídos a não darmos atenção aos apóstatas, aquelas pessoas que paravam na frente dos congressos com placas de protestos. Nós nem sequer deveríamos olhar para essas pessoas, não conversar e passar adiante. Mas agora eu estou percebendo que as testemunhas de Jeová dão bastante atenção aos apóstatas. E não para diretamente, a maioria das vezes, para saber o que eles têm a dizer, mas para ofendê-los, para tentar, para xingar e para julgar. Isso, no meu tempo, eu jamais faria isso. Eu me lembro bem do sentimento que eu tinha pelas pessoas que abandonavam a organização de Jeová. O que eu sentia era... Eu sentia pena. Eu achava que essas pessoas, se não mudassem, elas estariam condenadas a morrer no Armagedon. E por causa disso, eu sentia no meu coração um grande desejo de que elas sentissem no meu olhar, quando eu olhava para elas, que eu as amava. Mesmo eu não podendo cumprimentá-las. Eu queria que elas sentissem isso através do meu olhar. Se eu tivesse alguma oportunidade de falar alguma coisa com elas, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu fazia o maior esforço possível para que essas palavras não as ferissem. Né? Se eu tivesse que lidar com algum assunto urgente e que eu não tivesse como escapar. Eu queria que elas sentissem no meu tom o amor. Porque o único interesse que eu tinha em não falar com elas, em separá-las, meu interesse é que elas se sentissem movidas a voltar para a organização de Jeová. Mas agora o que eu sinto é que as testemunhas de Jeová, elas odeiam as pessoas que saíram. E parece que elas mesmas já condenaram essas pessoas ao Armagedon, porque elas acreditam no Armagedon, então parece que elas condenaram as pessoas ao Armagedon e estão torcendo que o Armagedon chegue logo para destruí-las. E esse não era o sentimento que eu tinha, realmente não era. Eu vejo pelos comentários dos meus vídeos que elas não se sensibilizam absolutamente sequer com o ostracismo que a minha mãe, que era testemunha de Jeová, sofreu como escanteio do ostracismo que elas tinham para comigo. Elas sequer se sensibilizam com isso. A maioria que assiste os meus vídeos passa por cima desse detalhe e só querem me atacar.
um ódio gratuito, que eu não tenho por elas esse ódio, pelo contrário, eu sempre oro por elas e o meu interesse ainda é que a maior parte delas, as que têm o coração sincero para com o Deus verdadeiro, sejam resgatadas do engano. E eu me lembro exatamente o tipo de testemunha de Jeová que eu fui. Hoje eu posso dizer que eu era fanática, mas eu ainda reconheço que eu fui um tipo de testemunha de Jeová que era sincera no meu amor a Deus. E eu pensava que eu estava seguindo o Deus verdadeiro. Por exemplo, alguns comentários e vídeos que eu assisti de pessoas que foram criadas desde a infância como testemunha de Jeová, eu vejo uma grande diferença entre a maneira de encarar a infância sem festividades, sem comemorações, e a maneira dessas pessoas encararem e a maneira que eu encaro. Talvez por causa da minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa perua. Eu sempre gostei de ser diferente dos outros. Porque eu sempre quis chamar a atenção. Sempre fui assim. O meu irmão dizia que se eu visse um tijolo, eu subia no tijolo e achava que era palco. Meu irmão, na minha infância, ele dizia isso. Porque eu sempre fui assim. Ele dizia que se eu achasse uma lanterna, eu pensava que era luz da ribalta. Então, talvez isso fez diferença, porque na minha infância, na escola, eu era diferente de todas as outras, e isso me agradava. Pelo fato de eu não comemorar nada, e as pessoas vinham perguntar o porquê, eu me achava importante por ser diferente. Então, a minha infância não foi marcada por isso, porque eu nunca fui uma criança tímida, nunca fui uma criança retraída, nunca sofri por causa de bullying. Pra mim, bullying é frescura. Porque no meu tempo não se chamava bullying, se chamava não frescura, se chamava implicância. A gente chegava em casa e falava: mamãe, fulano implicou comigo, né? Mas eu não me lembro de chegar em casa reclamando que fulano implicou comigo. Porque a minha geração não era uma geração de mimimi, né? Minha geração não sabia se defender. Assim como implicavam comigo, eu implicava com os outros também, fazia parte. E hoje nós estamos vivendo uma geração bem mimimi mesmo, né? Por exemplo, eu me lembro que meu apelido no colégio era Perereca. Por que me chamavam de Perereca? Porque eu pulava muito. Até isso eu vejo, hoje as testemunhas de Jeová não fazem parte de esportes, né? Não participam de esportes nas escolas. Eu não lembro se no meu tempo isso era proibido. Eu sei que a minha mãe me permitia, nunca falou nada contra. E eu participava dos jogos regionais. E como eu era muito pequena e saltava, eu fazia esporte de salto em altura, salto em distância, salto triplo e corrida de 400 metros. E como eu era muito pequena e eu conseguia saltar uma altura maior do que a minha própria altura, isso me tornou um destaque, né? Um fenômeno na escola. E por esse motivo eu percebi que as crianças me chamavam de Perereca, porque Perereca é um sapinho pequenininho que pula muito, né? Perereca é um sapinho magrinho, pequenininho e que pula. Então eu me aborrecia muito porque me chamavam de Perereca, e quando eu chegava em casa, eu pensava. Eu não reclamava com minha mãe por causa disso, por causa de bullying, não. Nunca fui esse tipo de mimimi de pessoa. Eu pequena, eu devia ter uns 10 anos nessa época, que eu fazia parte dos jogos regionais e era campeã regional. Eu comecei a raciocinar: o que eu faço para as crianças pararem de me chamar de Perereca? Por que elas me chamam de Perereca? Por causa dos jogos regionais, porque eu sou campeã. Então, no fundo, elas têm inveja. Muitas crianças são mais altas do que eu e não conseguem saltar na altura que eu salto. Então, se é inveja, eu tenho que mexer, eu tenho que tocar nesse ponto delas. Já sei o que eu vou fazer. Aí eu cheguei na escola, já decidida, e alguma criança me chamou: ei, Denise! Eu aproveitei que tinha bastante criança ouvindo e falei: olha,
Respeito Denise, não. Eu sou campeã regional de salto triplo, salto em altura, salto em distância e corrida de 400 metros. Por isso eu tenho meu nome artístico, Perereca. Respeito. Me chame pelo meu nome artístico. Desde esse dia ninguém me chamou mais Perereca. Então eu usei de psicologia aos meus 10, 12 anos, não me lembro exatamente. Então o que eu quero chamar a atenção com isso é que eu sempre fui esse tipo de pessoa, desde a minha infância. Segura de mim mesma, não tinha dificuldade em lidar com o fato de eu ser diferente. Pelo contrário, eu gostava. Eu fazia questão de ser diferente. Então todo mundo comemorando Páscoa e eu não, eu gostava, né? Inclusive eu fui entrevistada essa semana e a entrevistadora me perguntou, né, como que se comemora Páscoa, porque era a semana da Páscoa, né? Como se comemora Páscoa e Natal no Brasil. E eu falei que não sabia, porque eu fui testemunha de Jeová. E por causa dessa minha resposta, ela acabou virando a entrevista toda pelo fato de eu ser testemunha de Jeová. Porque realmente isso surpreende muita gente aqui na Alemanha que eu tenha sido testemunha de Jeová. E eu falei pra ela, minha infância inteira eu não participei de nada disso. E tudo que eu sei da tradição de Páscoa, de Natal, tudo isso eu aprendi aqui na Alemanha, porque eu só passei a conviver, a comemorar essas coisas depois que eu vim pra Alemanha. É realmente bem estranho, né? Eu, uma brasileira, eu sou entrevistada por causa da minha cultura brasileira e não posso explicar para o entrevistador alemão como são as tradições das comemorações no Brasil. Mas em termos, o que eu quero dizer é que eu fui um tipo de testemunha de Jeová que eu não estou reconhecendo nas testemunhas de Jeová atuais. Umas poucas, bem poucas, chegaram a me escrever com carinho, com amor, bem poucas. E eu vejo que são sinceras de coração, respondi as mensagens e elas simplesmente, depois que viram que não mudaram a minha maneira de pensar, deixaram de escrever, só isso. Seria mais o tipo de testemunho de Jeová que eu fui. Mas a maioria é agressiva. E eu posso perceber que realmente estão com o psicológico abalado. Eu acho que talvez, não sei se é essa a razão, mas nos últimos anos muitas coisas das testemunhas de Jeová têm sido reveladas e isso pode causar muitas dúvidas na cabeça das testemunhas de Jeová. Por exemplo, eu fiquei chocada quando surgiu essa questão do encobertamento de pedofilia na Austrália, e acompanhei todo o caso pela mídia, e eu fiquei muito chocada, porque isso surgiu bem na época que eu estava fazendo pesquisas, que eu estava começando a duvidar dos ensinamentos das testemunhas de Jeová. Começando não, eu já estava pesquisando, realmente, porque eu comecei a duvidar em 2013, né? Isso começou a surgir em 2015. E então eu, que não era mais testemunha de Jeová, fiquei chocada. Imagina quem é testemunha de Jeová. Eu sei que a organização das testemunhas de Jeová, o corpo governante, eles fazem tudo para encobrir todas essas notícias ruins sobre eles. Mas não dá. Com a internet, as testemunhas de Jeová têm acesso a tudo isso, né? Então, eu acho que isso tudo, elas percebendo as grandes falhas, porque pequenas falhas elas sempre perceberam, mas as grandes falhas, como acobertar 1006 casos de pedofilia só na Austrália, né? Isso é demais para a cabeça delas. Então elas começam a ficar uma confusão de sentimentos, uma confusão de certezas, razão, emoção, dúvidas, tudo isso realmente está mexendo com o psicológico. Então eu posso imaginar como seria quando eu era testemunha de Jeová. Como que seria para mim isso? Eu me coloco no lugar delas. Como que seria isso para mim?
dentro de mim eu estaria com aquela dúvida grande, eu não posso ter dúvidas, né? Porque eu fui treinada para não ter dúvidas, eu não posso ter dúvidas, mas quem explica isso, gente? Que as testemunhas de Jeová escondem pedófilos para poder não macular o nome da organização, não denunciam. Esse é só um fato, né? Sem contar também elas chegarem agora a perceber que no mundo inteiro tem muitos ex-testemunhas de Jeová que, por causa da desassociação e do ostracismo, chegaram a se suicidar. E muitas outras coisas que através da internet elas têm acesso, isso deixa qualquer um meio maluco. E então eu chego à conclusão que por causa da época em que eu vivi, eu pude ser uma testemunha de Jeová bem diferente das testemunhas de Jeová atuais, né? E uma outra coisa que eu percebi é que mesmo naquela época, eu era uma testemunha de Jeová bem diferente da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa bem equilibrada. E eu percebo hoje que a minha mãe não se deixava influenciar muito por muitas coisas. Por exemplo, sobre a desassociação. A minha mãe, ela falava para eu ir visitar uma amiguinha que eu tinha. Eu tinha uma amiguinha que a mãe dela era desassociada. Essa menina era mais ou menos da minha idade e era minha melhor amiga. Então, quando eu tinha entre meus 10, 12, 14 anos, durante esse tempo, nós éramos muito unidas. E ela vinha sempre para minha casa, pernoitava na minha casa. E às vezes ela queria que eu fosse para casa dela. Eu perguntava à minha mãe e a minha mãe deixava eu ir. E eu falava, mãe, mas a mãe dela é desassociada, eu não sei como que eu vou fazer. Minha mãe falava, se você está na casa dela, ela é a dona da casa. Nos diz as regras de educação, que nós temos que ter respeito pelas pessoas. Você vai lá, você vai dormir na casa dela, como é que você não vai falar com ela? Cumprimente, fale normalmente, o mínimo possível, mas fale normalmente, com respeito, porque ela é a dona da casa. Hoje, eu lembrando disso, eu fico pensando, outra testemunha de Jeová sequer deixaria eu ir para a casa dessa senhora. Mas eu pernoitei muitas noites na casa dessa senhora. E sempre tratei essa senhora com respeito. Sempre. E inclusive essa senhora algumas vezes mencionou isso. Ela mencionava que eu tratava com respeito. Não ficava conversando, trocando fofoca, nada disso, mas tratava com respeito e cumprimentava. Sim. E isso eu vejo que minha mãe era diferente. Uma outra coisa que eu vejo que a minha mãe era diferente era que ela não se dobrava muito, não. Ela impunha respeito. Uma vez aconteceu uma coisa que os anciãos fizeram comigo que ela não concordou e ela foi lá e peitou os anciãos. Uma outra vez, uma testemunha de Jeová muito, sabe essa cheia da verdade? Ela me ofendeu de alguma forma, de maneira que eu passei mal. Eu fiquei tão chocada que eu passei mal. E a minha mãe, ela não sabia o que aconteceu, ela só viu que eu estava passando mal. Então ela perguntou o que houve, por que eu estava me sentindo tão mal. E a minha irmã do meio, ela é muito quieta, muito calada, sempre foi muito calada. Ela tinha observado tudo. Quem é muito quieta, muito calada, observa mais. E ela sabia do que se tratava. Então ela falava, fulana de tal ofendeu Denise, fez isso, isso, isso e aquilo. E eu, por conhecer minha mãe, eu não queria falar. Gente, a minha mãe saiu igual uma louca. Foi lá e quase bateu na mulher. Quase. Por isso que eu não contava as coisas pra minha mãe, sabe? Minha mãe, para defender os filhos, parecia uma leoa. Então eu vejo que ela era diferente. A minha mãe era diferente da testemunha de Jeová que eu fui. Se eu tivesse sido como a minha mãe, eu não teria uma lavagem cerebral tão fixa, né? Por exemplo, o fato da minha mãe aceitar que eu cuidasse dela quando ela ficou doente. E falar comigo normalmente, mesmo depois de eu ter me dissociado. Talvez isso foi o fator que fez as testemunhas de Jeová se afastarem dela, não sei. Eu não sei exatamente qual foi, mas talvez isso. Talvez, hoje eu fico raciocinando,
talvez para as testemunhas de Jeová, minha mãe teria sido uma testemunha de Jeová fiel se ela não aceitasse falar comigo, não aceitasse os tratamentos que eu pagava e ficasse deitada numa cama vegetando, esperando a morte chegar, porque era a vontade de Jeová. Então talvez essa falta de consideração, falta de amor que eles tinham e abandonaram completamente minha mãe, tenha sido talvez por isso, por eles acharem que minha mãe não era uma testemunha de Jeová fiel, porque ela tinha contato normal comigo, realmente o normal. Minha mãe não falava só no necessário comigo, a gente telefonava todos os domingos, eu perguntava a ela muitas coisas, porque minha mãe ela era uma excelente dona de casa, então eu queria sugestões sobre muitas coisas normais do dia a dia. Então talvez isso fez a diferença, o tipo de testemunha de Jeová que minha mãe era e o tipo de testemunha de Jeová que eu era. E ela me ensinou muitas coisas que hoje eu fico vendo, o que eu aprendi com a minha mãe não era tão extremista quanto as testemunhas de Jeová fazem questão que seja, né? Como lidar, por exemplo, com os desassociados, esse tipo de coisas. Também minha mãe não era a favor de a gente ficar vigiando uns aos outros. Porque as testemunhas de Jeová são ensinadas a ficar. Você viu alguém fazendo alguma coisa suspeita, vai correndo contar para os anciãos. Minha mãe nunca fez isso e ela falava, se Jeová sabe de todas as coisas, não somos nós que vamos ficar sendo detetive da vida dos outros. Se alguém está fazendo uma coisa errada, vai vir à tona de qualquer forma. Minha mãe era contra esse negócio de ficar fofocando dos anciãos tudo que a gente desconfiasse. Né? Ela falava, viu alguma coisa, achou estranho? Não sabe de nada, vai continuar sem saber. Ora para que Jeová oriente e mostre a verdade. Só isso. Não se meta. Era assim que minha mãe me criou. Então isso fez muita diferença. Hoje eu oro para que Deus abra as mentes das pessoas sinceras entre as testemunhas de Jeová. Mas eu vejo que tem muita gente ali que é apenas legalista, que tem o coração pesado e cheio de maldade, maldade mesmo. Já no meu tempo existia, mas hoje em dia eu acho que a coisa está ficando cada vez mais apertada. Tem muita gente com pensamento e coração muito mau, infelizmente.